Oi, pessoal. Então, até agora a gente aprendeu a derivar funções separadas, digamos assim, né? A gente sabe derivar o seno, sabe derivar x², mas a gente não viu ainda como derivar, por exemplo, x² vezes o seno de x, né? Então, é para isso que servem essas regras de derivação, para a gente combinar funções e derivar, né? Então, ó, eu vou começar com as aritméticas, assim, né? Depois eu vou para a regra da cadeia, que é um pouco mais complicada, né? Então, seguinte, suponha que você tenha duas funções deriváveis num certo ponto x0. Então, item A, ele diz que a soma de f com g é também derivável no ponto x0 e vale essa fórmula, que nada mais é que a derivada da soma é simplesmente somar as derivadas, certo? Então, é a regra mais simples, né? Então, o B, que é do produto, já vocês vão ver que não é tão simples. Então, também f e g deriváveis no ponto, o produto é derivável nesse mesmo ponto e a derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Tem essa formulinha aqui. Então, como é que você faz essa formulinha? Deriva a primeira, multiplica pela segunda sem derivar, mais agora você mantém a primeira sem derivar e multiplica pela derivada da segunda. Certo? Então, essa é a regra do produto. Eu vou provar essas duas, vou provar todas, né? Mas vou provar essas duas daqui a pouquinho para a gente ver por que que dá essa diferença, né? É interessante a gente perceber por que que dá essa diferença. O C vem do B, como eu vou mostrar mais para frente, fazendo a G uma função K constante, tá vendo? Então, é a propriedade da constante. Se você quer derivar K vezes F, é simplesmente fazer a derivada de f e multiplicar por k, tá? Então, também é bem simples, segue do produto. E a do quociente, que é um pouco mais chatinha, então, como que dá a derivada, como que é a derivada do quociente? Deriva de cima, multiplica pela de baixo sem derivar, menos, aí mantém a de cima sem derivar e multiplica pela derivada da de baixo, tá? Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, sem derivar, tá? Sem derivar. Então, essa é a regra do quociente, bem mais complicada que as outras, né? Só uma observação: o, o produto, tanto faz a ordem, né? Se você quiser começar derivando g e mantendo f, sempre assim, deriva uma, mantém a outra. Mas aí faz o contrário. Mantém a uma e deriva essa outra aqui. Tanto faz a ordem. O importante é que tem linha com sem linha, né? Aqui é importante a ordem. Você tem que começar derivando a de cima por causa do menos. Aqui não tem menos, é um mais, então tanto faz, você só vai trocar a ordem das parcelas. Aqui não, vai ficar menos o correto, né? Então tem que preservar essa ordem, tá? Só uma dica aí. Bom, vou mostrar primeiro, estou mais interessado no A e no B para mostrar a diferença, porque o que ocorre isso e aqui não. Então vamos lá. Para calcular a derivada de f mais g, eu vou aplicar a definição de derivada para a função f mais g. Então é como se fosse um hzão aqui no lugar do f mais g. Então, para aquela definição, né, é o f mais g de x menos o f mais g de x0, porque eu estou querendo derivar o f mais g, tá? Percebe? É a mesma definição, só que com f mais g no lugar de um h aqui, sobre x menos x0. E faz isso tender a x0. Tá? Então, olha só, daqui é fácil você fazer aparecer as derivadas de f e as derivadas de g, como está na fórmula aqui, porque é só agrupar direitinho, né? Você pega esse f e coloca do lado esse f de x0, coloca do lado do f de x. Aqui também coloca esse g, que esse menos tem que distribuir, né? Menos g de x0 aqui do lado do g de x. E tá vendo? Distribui o denominador. Assim. Então aqui, ó, esse limite é a derivada de f. Esse limite aqui é a derivada de g, por definição de derivada. Então isso aqui nada mais é do que f' de x0 mais g' de x0. Só que como essa é a definição de derivada de f mais g, você tem isso. A derivada de f mais g no ponto x0 é a soma das derivadas. Certo? Então,
Foi tranquilo, porque aqui é um menos, né, que aparece na fórmula de derivada, e aqui é um mais, você pode trocar livremente, aí como bem entender. Agora no produto já é um pouco mais difícil, a gente vai ter que usar um truquezinho, quer ver, ó? Essa é a definição de derivada para o produto, né? F vezes g de x, f vezes g de x0, x menos x0. Percebe que já não dá para ficar separando as coisas bonitinho para aparecer o f de x, o f', né? De x e tudo mais. Então aqui vai precisar fazer um truquezinho, quer ver? Ó? A gente vai subtrair e somar um termo, digamos assim, misto. Então eu vou subtrair o f no x0 mais o g no x. E aí eu somo com a mesma coisa, para não alterar. Eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. A mesma coisa que eu estivesse somando zero aqui em cima. Então eu posso fazer isso sem alterar. Subtraio e somo a mesma coisa. Por que isso? Porque agora eu posso manipular um pouco melhor. Por exemplo, aqui eu tenho g de x aqui e tenho g de x aqui. Quando eu tirar em evidência, vai aparecer o f de x menos o f de x0, que está parecido com a definição de derivada. Quer ver? Ó, próximo passo. Foi o que eu falei. Tirei o g de x em evidência. Ficou isso, certo? Aqui, ó. E ali, quem eu vou tirar em evidência? O f de x0. Sobra quem? G de x menos g de x0. Ó, tá quase aparecendo a derivada de g e a de f. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa, né? Vou distribuir esse denominador aqui em relação a esse mais. E já vou colocar g de x aqui. Tudo faz colocar em cima, colocar aqui do lado, né? Mesma coisa. Para já ficar de um jeito mais expressivo aqui, tá vendo? Porque aqui eu já estou enxergando a derivada de f, com esse limite, né? Aqui eu já estou enxergando a derivada de g. E aqui o f de x0 que aparecia. Aí você vai falar, pô, mas esse aqui eu queria o g de x0, lembra da fórmula lá em cima? Eu quero o g de x0, não quero o g de x. Aí que tá. Tem um detalhe sutil aqui, que quando eu passar esse limite, olha só, vai aparecer o g de x0. Por quê? Porque quando x tende a x0, essa g, por ser derivável em x0, é uma hipótese, nós vimos isso, ela é contínua também em x0. Então, por definição de continuidade, quando x tende a x0, g de x vai tender ao g de x0. Então, aqui usamos a continuidade de g, que podemos usar porque ela é derivável até, lembra? Derivável até mais que contínua. Então, por isso apareceu o g de x0 direitinho, como na fórmula, certo? Então, essa coisa assim meio feia aqui aparece por causa da manipulação que a gente fez, né? A gente acrescentou e tirou uma coisa para fazer aparecerem as derivadas. Então, por isso que aparecem essas coisas que sobraram. Mais ou menos isso. Então, concluindo, aqui é aquilo que eu falei, ó, g é contínua no x0, a proposição anterior, né, da aula passada. E a última que a gente viu. E isso aqui vai para g de x0. Tá? Então você tem que o produto segue essa fórmula. Tá? Agora lembra que eu falei que o item C segue do item B fazendo, que é da constante, né? Pensa nesse K como uma função constante. Então é como se fosse um g de x igual a função constante. E aplica a regra do produto. Pelo que nós vimos no item B, como é que a gente faz? Deriva o primeiro, só que o primeiro é constante. A gente viu que a derivada da constante é sempre zero, certo? Então deriva o primeiro, mantém o segundo, agora mantém o primeiro, regra do produto que a gente acabou de ver. Deriva a segunda. Está aqui. 0 vezes esse f de x0 vai zerar, então fica apenas essa parte, QK f' de x0. Certo, gente? Legal, né? Então o item C também segue do produto. Também é um caso particular do produto, né? Então tá. O item D eu vou fazer, não sei nem se eu coloquei alguma observação, tá aqui. Eu vou fazer depois usando a regra da cadeia, porque eu acho que fica mais fácil. Tá? Dá para fazer diretamente, mas dá um pouquinho de trabalho.
Então, com a regra da cadeia fica tão curtinho e bonitinho, eu vou fazer depois, tá bom? Vamos ver exemplos dessas regras de derivação, né? Por exemplo, exemplo 1. Se eu quiser derivar x ao cubo seno de x, isso aqui é um produto, certo? Então, como é que a gente deriva esse produto? Só indiquei, tá? Derivo o primeiro, mantenho o segundo sem derivar, mais mantenho o primeiro e derivo o segundo. Só indiquei. Agora eu vou calcular. A derivada de x ao cubo você faz pela regra do tombo, 3x². Isso aqui é sem derivar. Mantenho x ao cubo, né, sem derivar. Agora eu vou derivar o seno que a gente viu que é cosseno. Pronto, tá aí. Essa é a derivada de x ao cubo seno x. Tudo bem? Vamos para o próximo. Esse aqui, exemplo 2. Raiz de x mais 2x² cosseno x. Vamos derivar. Então, primeira coisa, o que você percebe? Isso aqui é uma soma dessas duas funções, certo? Então, derivada da soma é tranquilo. O problema é quando eu derivar essa parcela, aí eu vou ter que usar um produto, porque essa parcela é um produto de duas funções. Então, é uma mistura, né, de regra da soma com a do produto numa das parcelas. Então, vamos lá. Primeiro, a soma. A derivada da soma é simplesmente a soma das derivadas, é a regra mais fácil. Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aula passada a gente viu isso. Consequência da regra do tombo, né? Porque você escreve x como x a meio, tombo meio, vai ficar x a menos meio, porque subtrai 1, e esse menos meio põe embaixo. Então, isso aqui é a derivada da raiz, tá? É bom até guardar, porque vai aparecer tanto. Então, ó, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivo o primeiro, como foi fácil, eu já coloquei, mais a derivada do segundo. Aqui eu não coloquei direto, porque é um produto. Então, vou fazer na linha de baixo. Então, tá aqui, ó. Pensa no 2x². Regra do tombo, tombo 2. Como tem esse 2 multiplicando, né? No fundo, a gente está usando aquela propriedade do k, né? Então, é 2 vezes o x², tomba, vai ficar 2 vezes 2x, que é 4x, tá? Então, derivo o primeiro, mantenho o segundo, mais, agora mantenho o primeiro, derivo o segundo. Derivada de cosseno, a gente viu também que é menos seno. Então, na linha de baixo, eu só coloquei esse menos aqui para ficar mais bonitinho. Você tem isso aqui. Importante para x diferente de zero. Essas funções existem no zero, mas a derivada da raiz não tem no zero, lembra? Então, isso aí vale para x diferente de zero. Tá? Depois a gente vai analisar esses casos em que uma das funções não é derivável, mas combinando fica derivável. Aqui, como ela está solta, né, não vai ter essa derivada. Tá? Depois a gente analisa esses casos. Vou fazer uma aula separada para isso. Bom, então, tudo bem? Isso diferente de zero, porque essa raiz não é derivável no zero. Próximo, para lembrar do quociente. Então, vamos supor que você queira derivar essas coisas aqui. Esse raiz cúbica de x por esse polinômio. Tá? Então, a raiz cúbica, já muita gente não lembra, né, como é a derivada. Então, como é que você faz? Você escreve como potência, tá? X é 1/3. Não fiz nada, daqui para cá não derivei ainda, tá? Só transformei a raiz cúbica numa potência, x é 1/3, tá? Agora sim eu vou derivar. Então, o que diz a regra do produto? Deriva de cima, é importante começar com a de cima. Deriva de cima, ó, tomba 1/3, subtrai 1 de 1/3, sobra menos 2/3, certo? Então, derivei de cima, mantenho de baixo. Menos, agora mantenho de cima e derivo de baixo. Para derivar de baixo é tranquilo, 2x mais 1. Tá? Lembra que a derivada de AX era A. Então aqui o A é 1, né? Então a derivada de x é 1. Tudo bem? Sobre a de baixo ao quadrado. Pronto, já está aí. Essa é a derivada aplicando a regra do quociente. Tudo bem, gente? O que mais? O próximo, eu vou deduzir a derivada da tangente usando o quociente. Então, é mais fácil você, ao invés de usar a definição para derivar a tangente, é mais fácil você pensar na tangente como seno sobre cosseno. Por quê? Porque aí você aplica a regra do quociente e essas duas são deriváveis, a gente já sabe calcular a derivada. Então é isso que eu vou fazer. Então, ó, escrevo tangente como seno
sobre cosseno. Agora eu vou derivar, usando a regra do quociente. Derivo de cima, ó, só indiquei, tá? Derivo de cima, mantenho de baixo, menos. Agora derivo de baixo, mantenho de cima sobre de baixo ao quadrado. Esta é a regra, ó, de baixo ao quadrado. Não esqueçam desse de baixo ao quadrado, até às vezes o pessoal esquece. Tudo bem? A derivada do seno é cosseno, está aqui. A derivada do cosseno é menos seno, está aqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado, menos com menos mais, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso você sabe, relação fundamental, que isso é 1 sobre a de baixo ao quadrado. Então, tá aí, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado. Porém, isso, 1 sobre cosseno, recebe o nome de secante, né? Então você pode escrever derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá? Então tá aí a derivada da tangente. Com essa brincadeira aqui de escrever essas funções com senos e cossenos, você pode fazer um exercício da lista que ele pergunta qual é a derivada da cotangente, da secante, Então você deriva a secante, você escreve ela como 1 sobre cosseno e aplica o quociente, ou então a cadeia, como a gente vai ver, escrevendo cosseno a menos 1, cosseno elevado a menos 1, né? E que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, é assim que faz aquele exercício da lista. Transforma a aquelas funções trigonométricas em senos e cossenos que você já sabe calcular e aplica a respectiva regra. Tudo bem? Eu acho que o próximo já é a regra da cadeia, que é um pouquinho complicada, por ser composição, né? Então a composição sempre dá problema porque é aquela história, né? A G pega o X e leva em outro lugar, e aí você vai calcular F em cima desse valor. Não é igual o produto que você calcula as duas no mesmo X. Quando você faz uma composição, uma função é calculada na imagem da outra. Então, isso dá um pouco de confusão, tem que tomar muito cuidado. Então, é o seguinte, enunciei aqui direitinho, pega f e g, duas funções deriváveis e que você possa montar a composta, né? Então, a imagem de g dentro do domínio de f, então não tem como você calcular a f, tá? E vamos considerar essa composta, o fão de x, f composta com g. Então, o que diz a regra da cadeia? Se a g é derivável em x0 e a f for derivável, não no x0, porque a f é calculada onde a g chega, na imagem de g. Então, se a f é calculada em g de x0, é derivável em g de x0, está escrito aqui. Então, se g é derivável em x0 e f é derivável em g de x0, que eu chamei de u0 só para mostrar que é um valor em g de x0, então a composta também será derivável no ponto x0 e vale que a derivada de f, fão, né, no x0, cuidado, você deriva a f, mas calcula no x0 e multiplica pela derivada de g no x0. Então, na verdade, a derivada da composta é o produto das derivadas, né? Só que, por aquela questão que eu falei, né, de uma ser calculada na imagem da outra, a derivada da de f é calculada na imagem de g. E claro, a derivada de g é calculada no próprio x0. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não são nos mesmos pontos que a derivada de f é calculada e a de g. Tá? Então aqui eu coloquei embaixo a notação, aquela outra notação da derivada, né? Só para constar, mas nesse curso a gente usa mais essa, que essa notação é sugestiva, é como se você cancelasse as coisas, mas enfim. Estamos começando, depois a gente vê essas coisas mais assim técnicas de ficar fazendo a técnica sem que está por detrás da regra, né? Então, olha só, eu tinha outra coisa para falar disso. Então, eu não vou, eu acho que é melhor eu fazer em formas de exemplo, viu? Só queria dizer que dá uma olhada. Não decorem quem é f e quem é g. Pensa assim: você tem uma composição. Você tem a primeira função é g, a segunda é f, que você calcula em cima da g. Então é sempre assim: deriva a função de fora, mas calcula na função de dentro.
depois multiplica pela derivada da função de dentro. Essa é a regra da cadeia. Não pense em f e g, você vai se atrapalhar, porque pega um exercício teórico que os papéis de f e de g estão trocados, você já vai se atrapalhar. Então pensa assim, deriva de fora calculada na de dentro e multiplica pela derivada da de dentro. É isso que é bom guardar, tá? Não f e g, tá? Então vamos ver. Eu não vou demonstrar esse, porque usa épsilons, né? Eu estou convencionando que os teoremas que usam épsilons eu não tô fazendo. Então, ó, vamos fazer. Os outros eu demonstrei porque usavam outras coisas, só limites. E definição de derivada. Então, ó, olha só. Vamos calcular aqui. Lembra que eu falei do composição? Essa aqui é uma função composta. Você primeiro pega x. O que é a primeira coisa que acontece com ele? Pega x e eleva em x quadrado. E leva em x quadrado. Depois, você calcula o seno do x quadrado. Então, tem uma composição. Quem são as funções envolvidas? A primeira coisa, a função de dentro, é g de x igual a x quadrado. Essa é a função de dentro, que é a primeira que faz alguma coisa com x. E a de fora, que é a que calcula em g, é a seno de u. Eu troquei a letra para não misturar, tá? Porque aqui é x quadrado, se eu colocar f de x, seno de x, fica meio confuso. Então mudei a letra. É como a variável da f, né? Que é a imagem da g. Então, a segunda função, a de fora, é f de u, seno de u. Tá? Então, olha só, bate, né? Porque você está calculando f em g de x. Pega o g de x, coloca no lugar do u. O que dá? Dá seno de x quadrado. Então, é isso. Essa f é composta da f com g. Tá? Aqui, essas duas a gente já sabe calcular a derivada. A derivada de g é 2x e a derivada de f é cosseno de u. Tá? Mudei a letra para não confundir com aqui. Certo? Então, como é que fica a regra da cadeia? Ó, deriva de fora, mas calcula na de dentro. E multiplica pela derivada da de dentro. Então, substituindo quem é quem, a derivada de f é cosseno, né? Derivada de f em algo é cosseno do algo. Então, eu calculo a derivada de f em g de x, mas g de x é x quadrado. Então, fica a derivada de f calculada em g, que é x quadrado. E aí eu multiplico pela derivada de g. Pronto, está aqui. Acabou. Esta é a derivada do fão aqui. Tudo bem, gente? Daqui a pouco a gente não vai ficar escrevendo quem é f, quem é g. A gente vai fazendo. Tá? Só lembrando, olhando para quem é de, tentando reconhecer quem é de fora, não necessariamente dando um nome, porque senão você vai perder muito tempo. Então, a ideia é isso aqui ficar meio mecânico, né? Então, olha só, vamos para esse. F da raiz de x quadrado mais 1. De novo, é uma composta. Composta de quem? Você tem uma função que pega x e leva em x quadrado mais 1, esse polinômio. E depois você calcula essa função em cima do x quadrado mais 1, que é a função raiz de u. Né? Então, olha só, coloquei aqui. Você tem duas funções envolvidas nessa composição. A primeira, a de dentro, é x quadrado mais 1. A segunda, a de fora, é raiz de u. Então, note que quando você calcula f em g, aqui vem um raiz de x quadrado mais 1. Tá? Que dá isso. Então, a f é f composta com g. Tá bom? Então, fazendo as contas separadamente, a derivada de g é fácil, 2x mais 0. Então, não precisa pôr mais 0. A derivada de f, a gente viu hoje, a f é raiz, é 1 sobre 2 raiz de u. Tá? Então, o que diz a regra da cadeia? Eu pego a derivada de f e calculo em g. E aí multiplico pela derivada de g. Olha a derivada de f aqui, estão reconhecendo? Só que você não calcula aqui, você calcula em g, é o que está dizendo a fórmula. Calcula em g. E multiplica pela derivada de g. Está aqui, 2x. Aí só simplificando aqui você obtém isso. Pronto, está aí.
Esta é a derivada desse fão aqui. Certo, gente? Agora eu vou começar a me liberar um pouco de ter que escrever quem é f, quem é g, só vou mencionar, tá? Que é como vocês farão em alguns dias aí de treino. Então, olha só. Olha essa é fã aqui. É x ao cubo mais 2x elevado à nona. Você tem duas possibilidades. Você pode não, se você não gostou da regra da cadeia, dá até para, não é necessário usar a regra da cadeia nesse exemplo, simplesmente você abre o binômio de Newton aí, a nona, lembra daquilo lá? Combinação 9, 0 a 0, 9, 1 a 1, faz uma soma de 10 parcelas e vai ficar algo gigantesco aqui, mas vai ficar um polinômio, tudo em x, assim, bonitinho, e aplicar a regra do tombo em cada uma das 10 parcelas. Pode fazer assim, sem problema algum. Só que você vai perder um bom tempo nisso, né? Usando a regra da cadeia, tentando enxergar isso como composta, é muito mais fácil. Na lista tem até tem uma lista para um exercício para se derivar, na lista, que aqui é 2015. E, e aí não dá, né? Você abriu o binômio de Newton elevado a 2015, né? Então aí não tem como mesmo, você vai ser obrigado a usar a regra da cadeia. Então é bom a gente fazer isso pela regra da cadeia para a gente até se preparar. Então como é que vamos enxergar quem são as funções envolvidas? Ó, eu pego o x e levo nisso aqui, x ao cubo mais 2x. Depois eu posso pensar que eu estou compondo com a função u, né? Aliás, f de u igual a u à nona. Então eu estou compondo isso com a função elevar a nona. Né? Então é uma composta. Dá para enxergar isso como composta. Tá? Só que aqui eu só não vou escrever quem é f, vou mostrar meio que a regra mecânica. Olha só, quem é a função de fora? A última coisa que aconteceu na vida desse x foi ser elevado à nona. Né? Então essa é a de fora. Tá? Então é como se você aqui fosse uma nova variável, a tal do u, né? Então em u à nona. Essa é a função de fora, u à nona. Como é que derivo u à nona? Tombo 9 subtrai 1. Então ó, é a derivada da de fora, mas calculada na de dentro. E aí eu multiplico pela derivada da de dentro. Tá vendo? Não precisa colocar explicitamente quem é f, quem é g, basta você se organizar, né? Então deriva de fora, tomba, mas calcula na de dentro e aí multiplica pela derivada da de dentro. A derivada da de dentro, também pela regra do tombo, tranquilo, é 3x² mais 2. Está aqui. Pronto, acabou. Não precisou ficar colocando f, g. É assim que é o objetivo. Fazer assim, como se fosse mecânico mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho. Ó, um outro aqui. Tem um monte de exemplos. Acho que tem 5 e mais um que é aquela demonstração do quociente. Então, olha só, olha esse. Fão de x é a raiz cúbica de x seno x. Qual que vai ser a novidade aqui? Dentro, a função de dentro é um produto. Então, simplesmente eu vou misturar cadeia com produto, tá? É isso. Então, olha só. Eu vou escrever como potência para usar a regra do tombo, tá? Fica mais fácil. Então, quais são as composições? Eu tenho uma função que pega x e leva em x seno x. Essa é a de dentro. Essa é a de dentro. Só que a de dentro é um produto. Tudo bem, não tem problema. A g de x é esse produto. Não tem problema. E qual que é a de fora? A de fora é a função elevar a 1/3. U igual, f de u igual a u a 1/3. Tá? Essa é a de fora. Então, como que é a regra? Deriva de fora, tomba e subtrai 1. Mas calcula na de dentro. Olha só. Tomba, subtrai 1, calcula na de dentro. E aí multiplica pela derivada da de dentro. Então vai ficar como? Isso já estava, né? Que é o tombo. Mas a novidade agora, para derivar de dentro, é um produto. Então, como é que deriva o produto? Acabamos de ver. Deriva o primeiro, 1. Mantém o segundo, mais mantém o primeiro, deriva o segundo. Derivada de seno é cosseno. Pronto, está aí. Esta é a derivada daquela função aqui. Lembra que a raiz
tem um problema. As regras de derivação, vocês lembram nas hipóteses? Se f é derivável, se g é derivável, né? Todas têm que ser deriváveis. A raiz cúbica a gente viu que não tem derivada, que não é derivável, no zero. Então, quando o que tiver dentro for zero, simplesmente você não pode aplicar aquelas regras, porque você não... É aqui, quer ver a g? Ó, é aqui que está dizendo, essa f aqui, que é a raiz no caso, ela não é derivável quando esse o zero for zero. Então você não pode aplicar a regra da cadeia porque ela exige que as duas sejam deriváveis. Então, por isso que eu coloquei essa observação. Isso vale tudo quando tudo for derivável. Ou seja, o único problema aqui é com a raiz. Ela não pode, o de baixo não pode ser zero. Então eu coloquei aqui. O de baixo não, de dentro dela não pode ser zero. Então eu coloquei aqui, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai analisar esses casos e se eu quiser no zero, quando x for zero, será que eu já afirmo que não é? Se eu tenho alguma coisa para fazer? Tem, você pode usar a definição nesses pontos em que uma delas, ou as duas, não for derivável, tá? Não forem, né? Tá, então, isso aqui eu vou deixar para depois, tá? Analisar esses casos, esses pontos que não se pode aplicar a regra. Vamos nos focar primeiro nas regras, tá? Então, o próximo exemplo, eu acho que é uma cadeia de duas funções. Então, ele pede a derivada disso aqui. Então, olha só, aqui já é uma composição de três funções. Então, olha só. Primeira coisa, eu pego x e levo nesse polinômio de quarto grau. Depois, o que acontece com isso? Se calcula a raiz. E depois, o que acontece? Calculo o seno da raiz do que deu. Então, na verdade, eu tenho uma composição de três funções. Então, como é que a gente usa a regra da cadeia nesse caso? Você vai sempre usar de duas em duas. Então, começa assim, deixa sempre a de fora solta. Junta as de dentro, numa só. Tá? Que eu chamei de U aqui. Ó. É como se fosse seno de U e o U é isso. Então, como é que eu vou aplicar a regra? Deriva de fora e calcula no U, na de dentro. Deriva cosseno e calcula na de dentro. E aí multiplica pela derivada da de dentro. Agora, olha só, essa é a novidade. Para derivar de dentro, ela vai ser uma outra cadeia. Porque também, a gente tinha conversado, é uma composta, né, de polinômio com raiz. Então, para derivar essa de dentro, não sai direto, vai ter que fazer uma outra cadeia. Então, como é que fica? Uma linha igual. Então, ó, deriva a raiz, agora mudou. Agora de fora é a raiz e a de dentro é o polinômio. Então, deriva de fora 1 sobre 2 raiz. Mas calcula na de dentro. Depois multiplica pela derivada da de dentro. Tá vendo? Mesma cadeia que a gente usou lá em cima numa outra raiz. E a derivada dessa aqui, agora de dentro acabou, você consegue derivar direto isso aqui. Fica tombo 4 subtrai, tombo 2 subtrai 1 fica 1, né? E esse 5 é constante, a derivada da constante é zero. Então pronto, aí só cancela esse 2, joga isso aqui em cima, fica assim. Certo? Então essa é a derivada daquela coisa lá. Tá vendo? A novidade foi, tivemos que usar duas cadeias, né? Para derivar de dentro já foi uma cadeia. Daí que vem o nome de regra da cadeia. Você pode ter umas 20 composições. Você sempre vai fazendo assim, deriva de fora, calcula na de dentro. Agora vezes a derivada de dentro. Como você tinha 20, agora eu tenho 18 composições. Faço a mesma coisa, deriva de fora, de acordo com essas, 19, né? De acordo com essas composições, calculando ali dentro e tudo mais. Vai indo até chegar na última função, que no caso aqui ó, foi esse polinômio. Né? Até chegar nessa última que você já deriva direto, sem precisar de cadeia, de nada. Tá, gente? Não sei. No começo é um pouco complicada mesmo essa regra, mas
Com o treino isso aqui vai ser tranquilo, tá? Bem melhor do que aquelas coisas no começo, daqueles limites complicados. Para fechar, eu vou mostrar como a gente prova o quociente usando a cadeia. Então é isso que eu quero derivar, f sobre g, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever f sobre g como produto de f com g a menos 1. Posso, né? 1 sobre g é g a menos 1. Tá? Com isso, eu não preciso usar o quociente. Eu vou usar a regra do produto. Então, como é que ficaria? Só que na hora que eu for derivar esse fator, eu tenho uma composição. Eu tenho uma função que pega x, leva em g de x, genérica aqui. Depois eu calculo a f de u, é u a menos 1. Então, aqui eu tenho uma composição. Então, para derivar esse cara aqui, eu tenho que usar uma cadeia, tá? Então, como é que fica? Olha só, regra do produto primeiro. Deriva o primeiro, mantém esse, sem derivar, mas agora mantém o primeiro, agora eu vou derivar esse. Então, como é que eu faço? Derivo na de dentro, deriva de fora, desculpa, mas calculo na de dentro. Então, tomba e subtrai 1, menos 2. Calculo na de dentro. E multiplico pela derivada da de dentro, que é g'. Tá? Aí ajeitando, esse g a menos 2, na verdade, você pode colocar aqui embaixo, tá vendo? Esse g a menos 1 está aqui embaixo também, só que esse está ao quadrado, porque... E aqui é aquele menos que já está querendo aparecer da fórmula, tá vendo? Só joga esse aqui para baixo e esse também. E aí, tirando o mínimo, que é este, você vai ter que colocar um g aqui em cima na hora que for fazer o mínimo, né? Sobra g, multiplica, fica f'g, e aqui fica o que já tinha fg'. Certinho, né? Olha aí a regra do quociente, fica curtinho, usando a regra da cadeia e do produto também, né? Certo, gente? Bom, então era isso. Então, na próxima, eu vou tentar tratar daqueles casos em que a gente não pode aplicar a regra, que são quando tem alguns pontos em que a função não é derivável, aí vai ter que usar a definição nesses pontos, tá? Então, mas fica para a próxima, senão vai ficar muito grande isso aqui. Então, até a próxima.